Olá a todo o público do portal Fã F1, voltamos com entrevista comentada, hoje comigo Antônio Cardoso e a presença de Larissa Moura. Muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos que nos acompanham também aqui pelo YouTube do portal Fã F1. Hoje nós tivemos dois candidatos ao Senado e eu queria que a gente começasse falando sobre pontos de convergência entre os dois, né? O Heraldo Góes e também o Ayrton Costa. Os dois citaram a questão da saída da Petrobras aqui de Sergipe, né? Fizeram críticas ao governo e alguns pontos negativos dessa questão da Petrobras aqui no estado. Perfeito, esse ponto de convergência entre eles dois, eles falam dessa saída e criticam muito, apesar da Petrobras ser uma empresa federal, nacional, eles criticam o governo, os dois criticam inclusive o governo estadual por ter supostamente permitido essa saída, principalmente da Fafem, que era a fábrica de fertilizantes aqui, que era da Petrobras, e hoje ela é privada. Eles foram esse ponto de convergência entre os dois sobre a Fafem. Mas agora vamos focar nas entrevistas, começando pelo Heraldo, que ele é do PSTU. O que é que você destaca da entrevista do Heraldo? Então, o Heraldo, né, ele começou falando sobre essa atuação dele desde o início, né, em movimentos sociais e movimentos sindicais, essa passagem dele pelo Correios, né, que é uma empresa estatal, e ele defendeu veemente a reestatização das empresas e falou que é contra a privatização de empresas estatais. Citou o Correio, citou a Deso, né, fez críticas ao Estado sobre essa questão da privatização de algumas empresas e ele defendeu essa volta, né, da Petrobras ao Estado e falou que nenhum candidato teve coragem, falou assim, de defender a permanência da Petrobras aqui em Sergipe. Perfeito. Nenhum candidato, tanto a governo quanto os deputados, ele critica bastante esse caso. Inclusive, ele, como a Larissa falou, ele é do PSTU, mais ligado à esquerda, movimentos sindicais. Ele tem uma herança, uma bagagem sindical. Ele é servidor público nos Correios. Então, ele tem muito essa ligação, né, com esse campo político. E ele fala muito das propostas para os trabalhadores, né? Essa que é a base política dele. Eu queria que você comentasse mais e sobre o que ele fala da política para a população mais pobre, né? Isso, ele vem com esse objetivo, né? Falas dele de representar o povo trabalhador e o povo pobre. Ele fala, inclusive, ele critica, né? Ele diz que vai buscar essa revogação da reforma da Previdência e também da reforma trabalhista. E falando ainda sobre um pouco da questão da privatização, né? Ele falou que o que existe hoje, citou até o exemplo da Deso aqui em Sergipe, é uma precarização do serviço público para buscar tendenciar essa privatização das empresas estatais. Perfeito, esse foi o Heraldo Góes, que ele falou aqui com o Narciso Machado no Jornal da Fã, mas um outro candidato ao Senado, dessa vez pelo Democracia Cristã, o Ayrton Costa, também esteve aqui nos estúdios da Rede Fã de Comunicação e ele falou sobre as suas propostas para o Senado. O Ayrton Costa não é uma pessoa jovem na política, ele já foi candidato. Na eleição passada, inclusive, ele foi candidato a deputado federal, teve uma votação aí relativamente pequena aqui, mas ele volta agora com uma candidatura ao Senado. Larissa, o que é que você destaca primeiramente da entrevista do Ayrton? Exatamente, o Ayrton ele se coloca como uma candidatura alternativa, o que a gente chama esse ano, com essa polarização, de terceira via. Ele vem com essa esperança, né, do partido, do DC, de eleger pelo menos um deputado estadual e se coloca como uma verdadeira oposição aqui em Sergipe. Ele critica, inclusive, o Rogério Carvalho, que é candidato ao governo do estado, falando que o Rogério não compõe uma oposição verdadeira aqui em Sergipe, né? Perfeito. Sobre o Democracia Cristã, não tem tanta força política aqui. O Ayrton ele falou que ele tem uma bagagem política muito grande. Ele lutou, inclusive, na época das diretas já, por exemplo. Ele falou que estava lá lutando pelo direito ao voto direto, à presidência. E ele falou que essa bagagem política dele é muito forte. No entanto, ele não tem uma base política bem fundamentada. Por isso ele não tem tantos votos assim aqui. Mas ele afirma, ele acredita que o Democracia Cristã terá uma votação aqui satisfatória e poderá até atingir aí a cláusula de barreira, que é um mecanismo eleitoral que garante vários direitos aos partidos. Ele acredita que o Democracia Cristã vai fazer isso.
Mas também o Ayrton Costa não deixou de criticar o governo de Belivaldo Chagas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso, não só o de Belivaldo, né, mas ele falou que os dois principais grupos que estão postos aí na disputa ao governo do estado, especificamente o agrupamento petista liderado por Rogério Carvalho e o agrupamento governista liderado por Fábio, apenas se dividiram no poder durante esses últimos 20 anos, né? Foi uma crítica bem dura que ele fez. E além dessa crítica, ele criticou o Belivaldo, como a gente já falou, sobre a questão da Fafem, a saída da Fafem daqui, mas ele também criticou o governo, o candidato ao governo, Fábio Mitidieri. Ele chamou a atuação de Fábio na Câmara Federal enquanto deputado, ele disse que era uma atuação medíocre, que Fábio Mitidieri, eu coloco entre aspas, uma atuação medíocre. Ele falou que Fábio Mitidieri não teve uma atuação marcante na Câmara Federal. São palavras do Ayrton Costa. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Larissa? Eu queria que a gente falasse agora no final sobre a importância, né, de mesmo de não ter tanta expressão eleitoral, a importância da gente ter diversos partidos e ter também essa representação de candidatos, né, que vêm com alguma bagagem de alguma militância ou de algum grupo específico para compor essa democracia, né, que é o mais importante nesse processo eleitoral. Perfeito, é a Rede Fã de Comunicação dando essa isonomia do espaço político a todos eles. É isso, Larissa, muito obrigado. Foi Obrigada, ótimo. Luciano Antônio. E a todos que nos acompanham, tanto aqui pelo Portal Fã F1, no canal no YouTube, como também lá no Instagram, que é @portalfanf1. Perfeito, a gente se vê no próximo Entrevista Comentada.